Namastê. Hoje, 25 de novembro de 2020, em celebração ao primeiro dia de ação de graças após a passagem do Francisco Barreto, eu retomo essa série sobre a gênese da grande síntese. O anseio de reservar o dia 25 de cada mês para celebrar a perfeita alegria do dia de ação de graças na Fazenda Mãe Natureza, presencialmente e online, às 20 horas, surgiu entre os servidores voluntários da Universidade do Coração, exatamente no dia 25 do mês de novembro de 2019, e no dia 25 de dezembro daquele mesmo ano, aconteceu o primeiro satsanga de ação de graças da Universidade do Coração. Conforme eu mencionei nos vídeos anteriores desta série sobre a gênese da grande síntese, ela se deu a partir dos encontros realizados entre janeiro de 1988 a maio de 1989, nas tardes de sábado, no antigo Ashram Atma, no povoado de Areia Branca, em Aracaju. Foi uma série de 42 encontros, denominados de Buddhyagnas, ou seja, esforços de intelecção, para refletir sobre o processo de gestação da grande síntese. Essa instituição cultural para o florescimento do homem, destinada a abrigar o Shuddha Sabha Atma, que é o núcleo responsável pela concepção da Universidade do Coração. Conforme nós vimos nos vídeos anteriores, no primeiro Buddhyagna, ele inicia fazendo uma reflexão sobre a crise que, naquela ocasião, estava colocando em xeque o próprio conceito de instituição religiosa externa, como era comumente entendido o Mandalã. Nos dois Buddhyagnas seguintes, nas 2 semanas seguintes, eles foram dedicados ao estudo de alguns conceitos fundamentais do Shuddha Dharma, como nós vimos. A Shakti, que é a energia cósmica, Sharadhar, que é como essa energia cósmica se manifesta no coração, e como é que a partir daí a gente promove o controle mental, ou aquilo que a gente chama de Samya Yoga, se faz uma crítica porque, em função da negligência dos membros, isso resultou na desestruturação parcial da instituição. Então, como forma de se pensar no processo de restabelecimento da harmonia e da ordem, foi enfatizada uma série de práticas, entre elas os 5 tintas e a realização de yagnas, e isso iria culminar, então, na própria idealização da grande síntese. Nos Buddhyagnas das 2 outras semanas, semana 4 e 5, nós refletimos sobre a complexidade das relações humanas e das nossas dificuldades para agir institucionalmente, com retidão e sem reagir a quaisquer agressões de que nós sejamos vítimas, porque está aí o segredo para manter a serenidade, Ele está oculto em nossos próprios corações. E esse foi o exemplo que o Francisco nos deixou, E para falar exatamente sobre esse processo, ou seja, de quando um membro agride um outro membro da instituição, que isso faz parte de todos os processos, inclusive na vida da história dos grandes santos da Igreja Católica,
Francisco, então, naquela data, sendo ele mesmo, na ocasião, vítima desse processo, ele entoou a canção ao Guru, composta por Yogananda, e assim ele cantou para todo o grupo, deixando para nós todos esse exemplo de como agir na instituição. Ele enfatizou em seguida que a verdade não necessita de defensores, porque é pelo coração que nós tocamos as pessoas. E nós temos que ter a compreensão, portanto, com aqueles que ainda se encontram sob o domínio do arranca, né? Ou seja, esse sentido material de eu ou de identificação com o ego. No Budiagna seguinte, realizado no início de março de 1988, esse tema foi aprofundado e nós tratamos, então, intensamente do tema do relacionamento humano. E isso nos remeteu ao artigo do Vasudeva Rao, uma introdução ao estudo da Bhagavad Gita, onde fica clara a importância de se compreender, antes de tudo, a natureza da ação humana. E não é por outra razão que nos adverte o Sri Janardana, no seu seminal artigo Atrevamo-nos, já que somos humanos, sobre o valor da ação impessoal, né? A ação desapegada dos seus frutos, a ação onde a gente não se preocupa nem em agradar e nem em desagradar ninguém, mas de se ater à verdade. A ação que nada mais exprime senão a nossa capacidade de resistir, né, a essa adoração da matéria e, consequentemente, a todas as formas de envolvimentos proporcionados pelo mundo material. Em outras palavras, trata-se, conforme discutido nas reuniões anteriores daquele grupo, né, de se praticar Samya Yoga. É com essa disciplina que nós purificamos o nosso ego e assim nós chegamos àquilo que nós chamamos de Shuddha arrancada, né? Ou seja, aquele arrancada que já reflete a luz do Atma e assim ele não deixa transparecer a vaidade, o orgulho, a arrogância, a ira, a indignação ou os ataques pessoais e os falsos julgamentos. Na semana seguinte, nas 2 semanas seguintes, né, nós tratamos da cartilha da arte e da ciência da meditação e dos 6 deveres diários do aspirante, que inclui a realização das ações devidamente consagradas e dedicadas e o estudo da energia, ou seja, dessa relação entre Shraddha e a Shakti, né, que nos leva a perceber a vida e o mundo todo como sagrado. É o arranca, ou seja, o ego, que se incumbe de dificultar esse aprendizado sobre as ciências do coração e o alfabeto do Atma. Então esse é o exemplo que nós devemos deixar para o mundo. Criar um campo de pureza que possibilite a proliferação de movimentos para preservar a natureza, né? Em todos os campos, a ecologia, a agricultura natural, né? E a nossa própria natureza, ou seja, a natureza das nossas relações com todas as pessoas. Nós devemos viver dedicados ao atendimento a essa lei, sem apego ou expectativas típicas
de quem coloca suas esperanças nos homens, em suas instituições terrenas, segundo a fala do Francisco. Ao pensarmos na lei, em aprimorar as nossas ações, é desse modo que nós contribuímos para melhorar a aura do nosso ambiente, né? Então, nesse esforço de reflexão sobre a gênese da grande síntese, já no final de março, no último sábado de março, nós tratamos de um livrinho da Mabel Collins, chamado O Idílio do Lótus Branco, que é um livrinho que foi discutido num dos textos da coletânea Uma Organização Esotérica na Índia. E é ali que se fala, que se entende o que é o ego, como ele prega tantas peças na gente, né? O ego é uma coisa importantíssima, o Ahankara, né? É um dos princípios fundamentais da realidade, ou seja, é um tattva. E no entendimento do Francisco, inclusive faz parte da Panchavidya, né? Panchavidya, ou seja, a ciência quíntupla, que o Francisco entendia como essa quíntupla, Panchavidya, a ciência, dos 24 princípios materiais da realidade, ou seja, dos 24 tatos, né? Que representam os meios para se alcançar a verdadeira realização espiritual. O Ahankara, ou seja, o ego, já objeto da nossa atenção naquela época, ele possibilitava que se perguntasse como é que o ego cria gosto pelas coisas, pelas intrigas, pelas fofocas, pelos julgamentos. Qual é a natureza da Shakti, da energia, né, típica do Ahankara, e que nos leva a falar de pessoas antes que tratar dos conceitos divinos. Essa energia que faz com que nós nos tornemos escravos dessa ilusão sobre o mundo, sobre a realidade, né? A gente tem essa visão ilusória. Então, como é que se dão os processos de anuviamento e ilusão? Bom, em suma, esse é o tema oculto do idílio do Lótus Branco, conforme o Francisco nos alertou naquela época. É claro que era muito difícil a gente fazendo uma reunião, participando da reunião, e a gente não podia gravar, não podia fazer essas coisas, mas a gente podia fazer anotações, né? Então, enquanto a reunião se desenvolvia, eu tomava notas, e mal tinha tempo depois de rever aquelas notas, e são essas notas que constituem essa série que eu agora passo para todos, né? Porque depois de terminar essa série toda, quando eu mostrei a Francisco o material, ele leu todo o material, ele, no final, além de dar um parecer assim, de aprovação desse material, ele assina, legitima aquele documento, né? E que na última vinda dele ao Rio de Janeiro, eu mostrei a ele que tinha ainda, e nós conversamos e ficou acertado que esse material ficaria sob a guarda do Memorial da Grande Síntese. Então eu, claro, de coração, entreguei esse material para o Francisco, e hoje eu tenho uma cópia, e é a partir dessa cópia que eu vou fazer a leitura de hoje, da parte de mais um pedacinho, assim, desses registros, né? Antes, falta ainda terminar essa introdução para dizer que no último encontro
que eu já gravei, né, ele, na verdade, não foi dentro dessa saia do Budiagna, mas é como se fizesse parte, porque nós fizemos no dia 1º e 2 de abril de 1988, uma espécie de um retiro espiritual, e aí começou essa ideia de se fazer assim esses eventos abertos para o maior número de pessoas. Daí nasceu a ideia das vivências, por exemplo, né? Quando então você tinha assim um grupo maior discutindo essas questões que de início eram discutidas num ambiente um pouco mais restrito, né? Então nesse retiro nós tivemos a oportunidade de refletir sobre uma coisa muito importante e que eu acho que vale a pena relembrar, ainda mais nessa nova fase, onde a grande síntese agora está se preparando para dar um novo passo, né? Ou seja, que é sobre as duas faces de todas as coisas. Mesmo naquilo que nós vemos como mal, né, com a nossa visão assim sempre parcial, imperfeita e iludida, mesmo naquilo que nós vemos como mal, há uma face de bem. Eu não me lembro de outro ensinamento que o Francisco tivesse deixado ao grupo, senão esse. Então, e é assim que se dá com todas as qualidades negativas, inclusive, né? Então, por exemplo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, né? Em certo momento do nosso processo evolutivo, todas essas características, elas já foram benéficas, úteis e necessárias. E, do mesmo modo, a gente tem que entender que assim se dá com o processo de todos. E que para muitas pessoas, inclusive no exercício das suas funções, elas ainda são úteis e necessárias, né? Então a questão que se coloca é quando que elas deixam de ser, né? De acordo com cada pessoa, quando que esse véu que encobre a verdade começa a ser dissolvido pela luz do conhecimento. Isso varia de pessoa para pessoa e nós temos que respeitar o momento e essa verdade relativa de cada um, né? Então, isso constitui, assim, falando de maneira rápida, o que foi tema de todos os vídeos que eu já gravei anteriormente dessa série. E hoje eu vou tratar, então, do que seria o 10º Budiagna e alguns mais, que se sucederam a esse 10º, né? Então, só para ter uma ideia, hoje eu vou compartilhar, assim, vou compartilhar aqui pronto, aqui. Esse é o material, né? Aquele rascunho, onde eu fazia os registros dos Budiagnas, né? Então, eu vou só ler aqui um pouquinho, só para vocês terem ideia como funciona, e depois eu avanço um pouco mais, né? Nessa discussão. Então, lá, 9 de abril de 88, né? Francisco citou uma passagem da Gita, né? Que dizia assim: uns consideram o Atma com admiração, outros o descrevem como uma maravilha, outros ouvem falar dele com assombro. Porém, só de ouvir, ninguém pode chegar a conhecer o Atma. Unicamente falando e ouvindo falar do Atma, não chegamos a ele. Jesus e todos os mestres nos ensinam que precisamos viver da doutrina. É assim que a mente se purifica e é assim que nós chegamos ao contato átmico. Não nos iludamos em só querer conhecer. Não permitamos que o que a mente armazena seja atraído pelas nossas ações. Não traiamos os ensinamentos, pois com isso aditamos ao mental partículas de impureza. Então, na fala de São Paulo,
Uma fé sem obras é uma fé morta. O conhecimento incha e nos intoxica se não o praticamos. Daí a advertência. Só de ouvir falar no Atma, não chegamos a ele. Né? E o que é que significa a prática do conhecimento? Né? Significa, por exemplo, compreender e atender às 26 qualidades dévicas, né? Para que os mestres nos conduzam ao contato divino. Então, a felicidade advinda da teoria do conhecimento, ela é falsa. Não adianta só conhecer. Nós precisamos nos esforçar para materializar o conhecimento. Né? Materializar nas nossas ações, nas nossas falas, em todas as nossas inter-relações. Né? Por quê? Porque uma árvore se conhece pelos frutos, ou seja, pela própria energia das nossas ações. Agir, nesse sentido, significa o modo como eu me conduzo em todas as minhas ações durante o dia, porque é por esse modo de agir e de me relacionar com todas as pessoas, com todos os irmãos da instituição, que se chega à purificação. Então, isso é que é praticar o conhecimento. É mostrar maestria nos ofícios do mundo, né? Nas funções que nós exercemos dentro da organização. Né? Maestria nesse sentido. Né? Então, uma palestra, um livro, eles só nos colocam num estado diferente, provisoriamente. Na verdadeira realização, existe a constância, né? Quando a gente atinge o cerne do ser, e não apenas a periferia. Então, um exemplo que o Francisco sempre dava disso, né, é que as pessoas ficavam inebriadas com as palestras dele, né, e, terminada a palestra, poucas horas depois, todo mundo já tinha, inclusive, se esquecido do que ele tinha dito, e toda aquela energia já tinha se perdido. Por quê? Exatamente porque o modo de cultivar essa energia é a gente entender como viver esses pequenos ensinamentos, né, verdadeiramente. Então não adianta, de fato, conhecer nenhuma escritura, conhecer 1000 estrofes da Gita e não praticar nenhuma no exercício do nosso ofício, né, com a nossa palavra verdadeira, a palavra atendendo ao Bhavana, lembrando sempre da expressão tão cara a Francisco, Bhavana Namaha, Bhavana Namaha, Bhavana Namaha. Né? Antes de falar qualquer coisa, Bhavana Namaha, Bhavana Namaha. Isso é que é praticar, isso que é agir segundo o Shuddha-dharma. Né? Então, peguemos uma só estrofe da Gita e pratiquemos verdadeiramente até cumpri-la. Não nos viciemos com os fugazes momentos de paz e alegria das palestras. O próprio Francisco já nos alertava, né, que esse foi uma das razões, inclusive, da crise na instituição, onde você estava desenvolvendo uma outra forma de vício, quase que de idolatria, que das palestras extraiamos as mensagens para levar-nos a realizar as coisas e não queiramos prolongar essas alegrias fugazes, né? Porque isso ainda é o arranca se manifestando, é o ego. Então, inclusive quando surgem as angústias, não queiramos acabar com as angústias. As angústias são devido a essas tensões do corpo físico provocadas pela sutilização do arranca
As angústias são luzes maravilhosas, são setas, porque elas fazem com que nós voltemos os nossos olhos para Deus. São nessas horas que nós mais nos lembramos de Deus, né? Então, não tenha dúvida que o conhecimento é o início de tudo, é a base do ato puro e perfeito, mas ele não ele não dá conta do ato todo em si, né? Nós sabemos que o ato é sextuplo. Então, o conhecimento é a base, mas deveremos ir até a materialização do ato. Senão, ao invés de desenvolver as qualidades positivas, nós desenvolvemos as negativas. E aí cresce a vaidade, o orgulho desse próprio conhecimento. Então, lembrando o processo sextuplo, né, que ele tratou na época, e aqui eu resumi, você tem a energia do conhecimento, que leva a energia da vontade, que vem a energia da ação, e a partir daí essa ação, ela mesma gera essa energia que te dá vontade de adquirir mais conhecimento de Deus. Então esse é o processo sextuplo que a gente trata na Gita, segundo essa disciplina quádrupla, que é a síntese de Gnana, Iksha e Kriya, e que nos leva ao Yoga. Então, não adianta parar nas palestras ou parar em Gnana, né? Ou seja, naquele conhecimento que nos chega pelos ouvidos. Vamos exigir da nossa mente que ela faça despertar um desejo forte. Então, essa foi a mensagem daquele 10º Buddhyagna. Eu vou avançar um pouquinho para a semana seguinte. E só um resumo, que é claro que eu só tomava nota do que dava tempo, porque depois dessas falas, esses pequenos espécie de expressões assim, sutras, expressões mínimas, elas lembravam a gente do contexto maior da discussão, né? Então, o Buddhyagna número 11 começa assim: tem-se ainda uma concepção deformada de Deus, uma concepção unilateral de que Deus é o bem, que é a alegria, etc. E tudo que se opõe a isso não é Deus. Para o Shuddha-dharma, tudo é Deus. Tudo é da natureza de Deus. E, em geral, nós não conseguimos ainda admitir isso, porque nós temos arraigado em nosso ser o medo do mal. É por causa do medo, nós não estudamos o mal. E essa falta de estudo, de conhecimento, olha só que interessante, agora é a falta do conhecimento que funciona como uma verdadeira doença e que pode levar o homem a uma catástrofe. Assim agindo, permitimos realmente que essas forças tomem conta da Terra, assim como naquela época estavam tomando conta da instituição. Dificilmente uma ação ela é 100% nossa. Nós sofremos influências de vários seres. Então a gente tem que estar ciente que não há salvação a não ser buscando o conhecimento dessas forças, porque quando nós estamos falando, nós temos que ter certeza de quais forças nós estamos sendo canais para que elas se manifestem. Quando a nossa fala é uma fala de ira, é uma fala de rancor, é uma fala de julgamento, são os mestres que estão falando por nós, né? Então o Gita dedica todo um capítulo a essas forças, separando-a em 3 tipos distintos. Mostra que pelo conhecimento é que se chega à libertação dessas forças. Então, óbvio que o conhecimento é muito importante. Ele é só o primeiro passo, mas é muito importante.
E é por isso que um dos trabalhos das forças demoníacas, as forças azúlicas, é exatamente desestimular as pessoas desse estudo, do estudo da natureza dessas forças azúlicas. E é exatamente esse o tema do artigo de Sri Janardana, quando ele comenta sobre o Dharma em perigo. Então, olhando para as pessoas, um vidente diria que todos os homens são obsessionados pelas forças azúlicas. E, no entanto, Francisco nos alertava, né? Se a gente disser isso para as pessoas, elas até se ofenderão. Olha só que interessante, às vezes a gente diz uma verdade, de coração aberto, e você tem uma resposta das pessoas ofendidas, em função do orgulho, em função da vaidade, em função da própria influência dessas forças de natureza inferior. As criaturas azúlicas fazem com que os homens se ofendam tremendamente, impedindo-as de serenamente refletir. E é por isso que o irmão Surya, já naquela época, eu estou lendo aqui agora, ele já quase não falava assim mais com as pessoas em particular, né? Ele só pensava em crescer interiormente. É muito difícil acompanhar o que acontece agora na Terra. E é inquietante saber que não podemos fazer nada, que temos que nos recolher, levar uma vida pura, falar sobre coisas espirituais e acreditar que assim ajudamos os outros seres. Porque, de fato, nós estamos vivendo na Terra, e em todas as instituições elas estão representadas, né? É o supremo reinado das forças azúlicas. Então eu tirei assim, fica um pouco cansativo, imagino, deixar ali a minha caligrafia, e eu só estou fazendo esses vídeos porque eu já tinha mostrado esse texto para alguns dos membros assim mais jovens da instituição, e é claro que essas pessoas nem estão mais acostumadas com a escrita à mão, né? Então tinha muita dificuldade, inclusive, em entender a minha caligrafia. Então isso desmotiva muito. Agora, como esse material assinado por Francisco, recomendado por Francisco, e que faz parte do memorial, né, do acervo da grande síntese, eu achei que valia a pena eu mesmo, uma vez que fui eu que tomei essas notas, que eu poderia ler para facilitar, assim, que todos tivessem acesso a essas palavras de Francisco, quando ele refletia sobre como iniciar uma nova instituição, fazendo o possível para que ela não caísse assim nos mesmos erros, né? E que não tivesse a possibilidade de ser bem-sucedida, de florescer, e está mais do que provado do que todos os cuidados foram tomados. Claro que nada é 100% perfeito, mas se as pessoas estiverem atentas, vigilantes e dedicadas, é claro que a grande síntese terá um futuro diferente daquele que aconteceu com Ashna Atma, que foi a fase de grande aprendizado do Francisco, sobre o que fazer e também sobre o que não fazer, né? Então, voltando aqui ao que ele dizia para nós na época, eu tenho anotado, eu leio agora. Só se libera dessas forças quem as estuda. É obrigação do discípulo estudar as vidyas, ou seja, as ciências, o conhecimento, e as avidyas, ou seja, todas essas outras coisas
o sofisma, a sofística e tudo que vem envolvido nessa linguagem, nessa fala ilusória, hipnótica, de controle sobre um grupo, sobre as pessoas, mas que nos afastam de Deus. Uma, ou seja, as vidyas, nós conhecemos para nos aproximar de Deus. E a outra, para saber aquilo que nos afasta de Deus. Então, porque o mundo, em geral, não tem esse conhecimento, ainda marcha para uma catástrofe. O Estado, a cidade, a comunidade, todos esses conceitos estão em crise, marcham para uma catástrofe. Esse é o grande ponto do Francisco nessas reflexões, né? Que era exatamente isso. O que é a cidade, o que é a comunidade, e como a gente refundar esses conceitos. Né? Em especial o conceito de cidade, que é um conceito que, depois que ele sai da vida em comunidade, é o conceito que é mais caro para Francisco. É o conceito de cidade. Você pode falar disso numa outra ocasião, se for do caso, né? Mas é na cidade onde as pessoas são livres, é na cidade onde não existe cobrança, é na cidade onde você entra e sai da cidade sem que ninguém note a tua ausência, a sua presença. Não é um escândalo se você se muda de uma cidade, como ainda é um escândalo se você deixa de atender um grupo ou de participar de alguma atividade. Parece que quando as pessoas se organizam ainda no funcionamento antigo, isso ainda escandaliza, não devia mais ser assim. Né? Na cidade tudo é tão tranquilo, as pessoas chegam e saem sem ser notadas, e o prefeito sequer se dá conta disso, até porque isso não é da conta do prefeito da cidade. Né? Então era disso que a gente refletia quando queria pensar numa nova instituição. Como fazer para que essas mesmas coisas não aconteçam na instituição novamente? É essa a reflexão do Francisco. Né? Então a primeira coisa é óbvio, dando exemplo, extirpar de nós mesmos o apaixonamento, porque é a paixão que é a mãe do fanatismo e da guerra. E aí ele vai mais longe ainda, né? Quando ele fala de um tema que depois, já muito próximo da sua passagem, foi o último recado que outra vez ele deixou às pessoas, quando ele falou sobre a disciplina, sobre a vestimenta, o alimento e a vida sexual. Então aqui ele já lembrava disso e ele enfatiza. E é a indulgência sexual que leva ao apaixonamento. Logo, é a indulgência sexual a causa primeira das catástrofes, das guerras. Em escala mundial, para evitar as guerras, levemos uma vida pura. Isso é que é praticar. Isso que é agir no cidadão. É levar uma vida pura no seu afazer, seja ele qual for, onde você estiver. Isso é que é ação. Isso é que significa se envolver com os projetos da instituição. Então, para extirpar o apaixonamento, nós precisamos primeiro conhecer o que é o apaixonamento. E o Francisco encerra essa reunião lembrando São João da Cruz. Se queremos chegar ao lugar onde queremos chegar, devemos caminhar pelo caminho que não queremos caminhar. Eu vou ainda avançar um pouquinho mais. Hoje é um dia especial e eu sinto, assim, quase que uma necessidade de compartilhar isso com algumas pessoas. Então eu vou avançar para a nossa reunião
do dia 23 de abril de 88, Budiagda número 12, onde ele tratou do tema síntese desses 3 preceitos que antes dele perder a fala, ele voltou a insistir com todas as pessoas, né, sobre essa nossa conduta frente à nossa vestimenta, aos nossos alimentos e à nossa conduta sexual, ou seja, tudo que nos chega pelo sentido, tudo que nos atrai a esse mundo. Então, Francisco faz uma reflexão profunda nesse Budiagna número 12, exatamente sobre esses 3 pilares. Então, eu recomendo àqueles que ouviram aquela fala já tão difícil, aquelas últimas palavras de Francisco, né, que olhem esse material, onde ele refletiu detalhadamente sobre o porquê disso, né? Porque a palavra-chave é Brahma Acharya, Brahmacharya, como dizem alguns, né? Brahmacharya, que é o tema desse Budiagna número 12, não pode ser entendido dessa maneira superficial, como se fosse aquela disciplina naquele período da sua vida em celibato, quando você se dedica a alguns estudos e a sua formação, ou seja, como se isso correspondesse à abstinência sexual. Quer dizer muito mais do que isso, né? Na verdade, é aquele caminho que me conduz a Brahman. Isso aqui é Brahma Acharya, o caminho para Brahman, né? E esse caminho, obviamente, é o caminho da pureza. E é só por isso que ele se aproxima do entendimento de abstinência. Nem precisa ser abstinência, o que precisa é de pureza, aquilo que for necessário fazer, que seja feito com pureza, com o devido fim. Que esse foi o resumo da fala de Francisco. E aqui nesse Budiagna ele diz: aquele que é um adepto de Brahman, que alcançou a transcendência dos gunas, chegou à realização brâmica, esse é o verdadeiro Brahmacharya. Então isso é mais, inclusive, do que uma espécie do que a gente entende no mundo como autorrealização, porque é um contato real com um aspecto de Brahman, de Brahma. Para o Brahmachari, nada é obstáculo. Ele age com maestria em tudo. Então eu estou lendo. É claro que eu não estou falando como se eu pudesse falar disso com essa autoridade, né? Francisco podia, porque ele levou essa vida, como todos nós sabemos, de Brahmachari nesse sentido, né? De caminhar assintoticamente para Brahman. Então, para o Brahmachari nada é obstáculo. Ele age com maestria em tudo. Obstáculo só existe para quem se apega a essa dualidade de bem e de mal, né? Nesse mundo dual. Um homem autorrealizado chegou ao primeiro contato com o Atma. Ele, para manter a sua espiritualidade, para muitos, ele necessitava fazer uma espécie de fronteira com o mundo, né? Que é como o que se pregam as religiões. E aí está a diferença do Shuddha Dharma, né? E o que vai ficar mais claro e evidente na universidade do coração, que é quando esses valores vão ser empregados na sua radicalidade, né? Por quê? Porque esse entendimento da Brahmacharya, que nos libera da influência dos gunas, nos possibilita trabalhar no mundo e não nos afastar do mundo, né? Porque é só desse modo que a gente chega a casar matéria e espírito, ao casamento. Até porque a gente usa a palavra espiritualidade como uma espécie de licença poética.
Porque o Shuddha Dharma não é espiritualista nesse sentido das religiões, e que você privilegie o espírito em detrimento à matéria, né? Para o Shuddha Dharma, a matéria é esse cadinho de experimentação que precisa ser harmonizado pelo espírito. Então nós não podemos fugir da matéria, nem das experiências materiais, nem dos relacionamentos, né? E o grande segredo é a gente buscar harmonizar, né, a matéria e o espírito. Então, agora, quando nós estamos sob a influência das gunas, quando há apaixonamento, é impossível esse casamento matéria e espírito. Então, nós nos assustamos, nós nos enraivecemos, nós temos medo, e a nossa ilusão, inclusive, faz o que fica nítido daquele verso do Gita, né? Que aquilo que é dia para o sábio que vê, para aquele que tem conhecimento, é noite para o ignorante, e vice-versa, né? Então, quando nós vemos essas faces, matéria e espírito, como complementares, é aí que a gente começa a se aproximar e ser um verdadeiro brahmachari. Mas no mundo, o conceito que se difundiu foi de brahmacharya como sendo abstenção sexual. Uma definição pobre e desvirtuada, para não dizer quase que pervertida, porque não adianta se abster no campo físico, se no campo mental você trai, né? Então o que importa de fato é o desapaixonamento sensual. E isso é só um capítulo entre todos os apaixonamentos. Então essa definição se difundiu porque é no sexo onde tem mais prazer e também onde ele obtém mais apego. Mas brahmacharya é muito mais do que isso. Então é isso que a gente precisa ter claro. Então ele diz assim, que esse assunto está presente na Gita, que existem vários shlokas, se a gente fizesse um estudo sobre isso, que na verdade é um estudo sobre a realização brâmica, ou seja, sobre o caminho para Brahman, né? Então o que nos impede de chegar à realização é a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento da lei eterna. Então não adianta culpar membros, culpar esposa, culpar trabalho, culpar ninguém, responsabilizar os outros, né? Porque isso é que é comum na vida das pessoas comuns. As pessoas vivem se lamentando. Fulano disse isso, fulano me prejudica, fulano me escraviza, né? Então, não. Na verdade, essa escravidão que a gente reclama é a escravidão que o arranca impõe sobre nós, não são os outros. E é o arranca, inclusive, que elege os inimigos externos, né? Esses inimigos que funcionam como fantoches dos nossos próprios defeitos internos, né? Então é para isso que é o mundo, para que nós verifiquemos que o ego é o nosso único inimigo. Então é ao ego que eu tenho que dar exemplo de como combater. Não a uma outra pessoa, isso não faz o menor sentido na instituição, muito menos na universidade do coração. Quando se aprende isso, de fato, essa lição, então a gente já
nem volta mais para essa terra, né? Francisco nos alertava. Então, mas aí eu posso reclamar, mas a pessoa disse isso, a pessoa disse aquilo, o outro é desonesto, ele me enganou, ele me prejudicou, né? Qual é a nossa resposta para esse questionamento? Como é que eu tenho que agir, né, que a pessoa me prejudicou? Só tem um remédio, que é crescer. Foi esse o exemplo que Francisco deixou na sua relação com todas as pessoas que procuraram prejudicá-lo, né? E entende isso, quem entende que a primeira lei do Arrancara é exigir dos outros e não de si mesmo qualquer coisa. Então, que a gente tenha claro, quando a fala de alguém estiver exigindo do outro e não de si mesmo, quem está falando é o Arrancara, é o ego. E é isso que obscurece a visão da criatura e a impede de chegar a ser um brahmachari, ou seja, alguém que de fato está avançando em direção a Brahman. Então, em suma, está aí nesse dia, essa discussão, uma primeira definição elementar do que é o egoísmo. Egoísmo é exigir do outro qualquer coisa. Isso é que é egoísmo. Então, prática do Shuddha-dharma significa, por exemplo, renunciar a esse tipo de postura. Isso é ação, Shuddha, né? Então, são essas leis do Shuddha-dharma, obediência às leis, né? Os mestres externos, eles são, inclusive eles, muito rígidos quanto a isso. Existe o respeito às leis de qualquer povo, qualquer região, né? Porque o Dharma é adaptável, ele é diferente, nós temos que entender isso. Ele respeita as condições de tempo e de lugar. O próprio Srivajana tratava disso na prática da saúde. Então, avança Francisco, encerrando esse Buddhagna, e com o 12º Buddhagna, e com isso eu encerro também essa minha homenagem para esse satsanga da perfeita alegria desse dia de ação de graça. Então, eu termino com as palavras de Francisco, com as quais ele terminou esse 12º Buddhagna para a gestação dessa instituição, que agora acolhe já tantas pessoas, né? Não permitir que a mente pense no que pode ter acontecido ou no meu entendimento de qualquer coisa. Só no que nós pudermos provar. Cuidado com as hipóteses, só as científicas. Vamos observar a regularidade, o funcionamento das pessoas, antes de julgar, antes de avaliar, antes de condenar. Cuidado, muito cuidado, pois algumas gramas de fermento já é suficiente para, em algumas horas, fermentar toda a massa. Esse é o poder das intrigas e das fofocas. Namastê.